Olá, gente querida! Nós estamos mais uma vez que nós estamos de volta e eu disse para vocês que vinha com tudo. É isso aí, gente, aqui no Estúdio 5, nesse ambiente maravilhoso de paz, de muita calmaria e com muita coisa boa para trazer para você, para sua vida, para o seu coração, porque de notícia ruim a gente já está cheio, não é verdade? E eu estou aqui também falando sobre a Slim Concept, que junto com o Estúdio 5 são os nossos patrocinadores oficiais, né, do podcast Troca de Experiências. E hoje, em especial, gente, eu vou ter que confessar para vocês que eu trocaria de roupa, mas quando eu vesti essa camisa, né, esse amor todo, ele é uma pessoa tão especial que ele conquistou realmente o amor não somente nosso, mas de toda a nossa cidade, da nossa amada e querida Itaperuna e de toda a região também. Jair Neto Bittencourt. Ele está aqui conosco, gente, o vice-prefeito da nossa cidade. Você não imagina o tamanho da honra que é recebê-lo aqui nessa tarde. Nós agradecemos desde já, sabe, a receptividade, o convite, o retorno, o carinho por você ser você. Seja bem-vindo, Jair Neto. Olá, Priscila. Olá a todos que estão nos assistindo. É uma honra, um prazer estar aqui. Eu estava te devendo isso já há um tempinho já. Sim. A correria estava grande, mas hoje a gente conseguiu estar marcando aí. Que bom. E se Deus quiser, será uma conversa muito proveitosa aí para que a gente troque bastante experiência, consiga elucidar algumas coisas também. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana o nosso papo. É o tempo certo, eu acredito. E eu quero começar perguntando: quem é o Neto? Quem é o Jair Neto? Eu acho que eu vou até já adiantar a minha parte, eu vou dar uma resposta para você dar continuidade, pode ser? Pode ser. Olha só, eu sei que a sua infância foi uma infância normal. Sim. Mas quando você apareceu, assim, de fato em cena, né? Quando você apareceu, eu não te reconheci, não foi por causa do seu sobrenome, não foi por causa da história dos seus avós, que é uma história linda, né? Sim. Dentro da nossa cidade. Não foi por causa do seu pai, que também construiu já um legado, né, na nossa cidade, em todo o estado do Rio de Janeiro, mas por causa dos seus amigos de futebol. Quem diria, né? O nosso vice-prefeito é jogador, gente. Não, eu brincava só. Conta pra gente um pouquinho de você. A minha infância, assim, o meu começo, futebol tá muito presente e foi o que eu acho que me colocou a par também de uma consciência de classe um pouco maior, assim. A minha história começa ali no bairro Aeroporto, ali na rua Moacir Soares de Faria. Eu não nasci ali naquela rua, mas eu mudei ali muito novo, eu não tenho nem lembrança de antes disso. Então, e foi uma rua com muita criança, uma rua muito calma ali, onde a gente ficava praticamente a tarde toda, a noite, brincando ali na rua. Aquela época que brincava na rua, né? Todo mundo junto. Eu cheguei assim, muitas pessoas mais antigas falam assim, na minha época brincava na rua. Eu brinquei na rua, brinquei mesmo, assim, dos meus 4, 5 até eu entrar no ensino médio e a rotina ficar um pouco mais pesada, assim. Mas a minha infância toda foi na rua, foi muito feliz, foi muito livre também ali. A gente teve acesso a muitas realidades, a muitas crianças diferentes, então foi uma escola para mim ali e foi normal, natural. Não, foi muito mesmo, assim, não era diferente de ninguém ali. Assim, as pessoas pensam, né? Não, o Jair Neto... Não, gente, ele não foi criado numa bolinha de cristal. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não, a gente, assim, graças a Deus, a gente lá em casa sempre teve noção de que a gente tem uma condição financeira, assim, graças a Deus, sempre foi atendido com tudo, estudamos em bons colégios, tivemos acesso a tudo de primeira, mas entendemos a realidade do mundo também. Minha mãe, meu pai, principalmente a minha mãe, fez muita questão de explicar pra gente como é que o mundo funcionava. Na rua a gente podia ver, lidava com gente de diferentes classes e diferentes credos, enfim. E ela dava essa liberdade, né? Então, porque assim, é a mãe que libera. A gente ficava ali na rua solto, direto, assim, não tinha problema, brincava, chegava em casa só de noite, só assim, e a gente sempre foi muito tranquilo, assim, também de personalidade muito calma, eu e meu irmão, no caso, né, nunca fomos muito explosivos, então sempre teve facilidade de estar ali transitando. Que bom. E é uma coisa que já nasce com a gente, né? Essa coisa da personalidade, do caráter.
E é uma coisa muito legal. E eu gostei, porque, assim, o futebol é algo que se identifica muito com a juventude. Sim, e aí que foi relacionando com o futebol, né? O que acontece? A gente brincava de bola ali na rua direto. Aí, com esse negócio de criança, a gente Foi falava, virando artilheiro. nada, eu era lateral, bem mediano. Meu irmão que era muito bom jogador. Meu irmão joga bem até hoje, assim. E a gente brincava na rua ali, e a gente começou a brincar, e a calçada lá de casa, ela ficava muito cheia, porque meu pai foi prefeito. Só que ele não atendia muitas pessoas na prefeitura. Eu não sei se você chegou a pegar, eu tinha conhecimento disso. As pessoas iam até lá em casa, ficavam fazendo fila lá, ele atendia geralmente as pessoas lá em casa. Sim. E vira e mexe, aparecia um professor de futebol, alguém ali, via a gente brincando e tal, e falava, vai, Jair, leva seu menino pra treinar. Tinha a escolinha ali embaixo também do Vale do Sol ali, que o professor chamava. Aí minha mãe sempre colocou a gente para praticar esporte e a gente ia. Aí a gente ficou na escolinha de futebol desde muito novo também, assim, praticando. Então a gente conheceu, jogando com os garotos ali, os garotos do nosso bairro, conheci de outros bairros, conheceu de outras cidades, assim. E graças a Deus o meu pai também, assim, embora ele tivesse uma rotina muito pesada, ele acompanhava a gente todo final de semana, sério. Depois, assim, se Deus quiser, você vai estar tendo oportunidade de estar conversando também aqui com ele. Sim. A gente viveu, assim, de dormir. A gente já foi pro Espírito Santo jogar campeonato. Campeonato, é isso que eu ia perguntar. Já participou de campeonato, então? Assim, e tiveram vários professores, assim, que passaram na nossa vida. O Alexandre, que ele continuou fazendo um trabalho incrível com as crianças até hoje. Teve o Lucinho, que já deu aula pra gente, que hoje ele não tá mais aqui, mas é um excelente ser humano, profissional de qualidade. Sim. Tem o Eduardo e tem um monte de Tarci, o pessoal do Vale do Sol ali também, o Manel. Foram vários professores, assim, que deu um leque de amizade, de conhecimento pra gente, assim, que não tem preço, assim. É tipo coisa de escola, né? Aqueles amigos que você forma logo no início, aí você passa de ano, aí eles vão pra mesma turma, todo mundo quer ficar junto, aí vai passando, né? E ali, assim, foi é isso mesmo, assim, ali pra mim foi uma escola, não só do futebol em si como esporte, mas de um choque de realidade também, assim. Isso é importante quando você... Eu acho que essa é uma das funções do poder público também. Esse que é o bacana, quando você fornece uma coisa democrática para todo mundo ali, que você forma cidadão muito melhor. Eu acredito muito nisso. Traz uma igualdade. Traz, assim, você... a vida tá te ensinando. Muito legal. Mas como foi se desapegar dessa vida de jogador, Neto? Não, pra mim, assim, nunca ter dificuldade. Eu não era muito bom, não. Eu jogava, ele era um lateral mediano. Porque meu filho joga e foi complicado. Ele queria ser... O meu irmão todas as oportunidades assim, eu fui abrindo. Ele chegou a jogar fora, numa época, meu irmão. Que bacana! Aí meus pais deram a minha opção, mas aí depois ele voltou para estudar, preferiu seguir na vida na acadêmica mesmo, aí fez medicina. A ficha cai, né? Assim, aí é uma vida penosa, assim, entendeu? Você tem que abdicar de muita coisa, tem que contar com a sorte, não é só o talento que faz você chegar lá. Então, assim, são várias... Tem toda uma política também, né? Para se tornar um jogador. Tem todo um caminho a ser traçado. Aí ele mesmo colocou na mente dele que preferia seguir o caminho. Aí foi crescendo, né? Quando você é novo também tem toda essa aura que você fica, quero ser um jogador, quero ser assim. Eu acho que quase todos, né? Não, é importante, assim, sonhar. O futebol, ele muda a vida das pessoas, não só o cara que chega lá. E é possível, sim. E eu falo assim, principalmente aqui, o futebol, ele é um mecanismo, a gente viu isso aqui de perto, ele salva a vida das pessoas, o esporte, de uma maneira geral, ele é muito importante para te formar um cidadão, muito mais do que para te fazer um jogador profissional de sucesso, rico. Isso aí, claro, 1 em 1 milhão vão chegar lá, mas, isso aí. Mas só de você estar fazendo esse trabalho de formação, esse trabalho de conscientização da população, isso aí você tá dando um salto incrível. E eu acho que o poder do esporte, ele tá muito mais baseado nisso. Sim, assim. E então você fica feliz, porque eu acho que a gente teve um avanço nessa parte, né, de muito exercício físico, muito futebol, tá muito ativo. Isso em Itaperuna, parece que o povo deu uma despertada por essa coisa eu vejo toda, muito né? assim. Porque antigamente era só pique-bandeira, né, gente? Pique-pega, queimada. Assim, a gente tem que investir muito aqui ainda. Assim, a gente sabe desse compromisso, sabe que tem que voltar a ter um esporte cada vez mais crescente. Professor Godoy na frente da secretaria. Nossa, é um espetáculo. Assim, tem conhecimento técnico, é um profissional de educação física, isso faz uma diferença muito grande, porque abre um leque. Mas a gente sabe que é uma política pública que tem que ser aplicada para todo mundo, assim. Não só para quem tem uma condição financeira, mas para a população de uma maneira geral, que é um direito de todo mundo, nada mais que um direito da população ter acesso a isso. Então, assim, a gente sabe, foi o que você falou, hoje a corrida está em alta, a gente vê na rede social, influenciador,
essa questão da musculação, tudo está crescendo muito, assim, e graças a Deus as pessoas estão colocando a saúde em primeiro lugar, assim, a gente sabe que tem muito a avançar ainda, mas essa conscientização é importante. Sim, aqui tá top demais, a gente tá avançando. E aí passou essa fase, passou a fase, né, da infância, adolescência, aí veio a questão de decidir pela formação. Sim. E você fez uma escolha. Eu quero que você fale sobre essa escolha que você fez. Eu fiz faculdade, eu sou formado em Direito, né? Eu entrei na faculdade em 2015, foi no mesmo ano que o meu pai ganhou a eleição, a primeira eleição dele. Ele ganhou em 2014 e assumiu o mandato em 2015 para deputado. E ele foi para o Rio. Aí eu prestei uns vestibulares para lá também, na época, assim, falei, pai, como o senhor já vai, vou ver se eu também vou, porque não vai ter um custo, assim, de vida de me bancar lá sozinho, que ele já vai ter uma rotina lá. Sim. Aí ele falou assim, não, tá tranquilo. Aí eu fiz faculdade lá, assim, e foi muito proveitoso também para mim, assim, num crescimento pessoal também, não só no acadêmico, porque fui para uma metrópole, numa cidade grande. Totalmente diferente, né? Assim, você vendo na cidade do interior, tem muita mudança, assim, a questão da velocidade das coisas, da distância das coisas. É isso que eu ia falar agora. Assim, então, foi um crescimento pessoal muito grande e, da parte acadêmica, então nem se fala, assim, né? Eu entrei muito novo na faculdade, entrei com 17 anos, assim. Novo e é uma mesmo. coisa que eu até, assim, não me arrependo no sentido, não entraria. Mas é uma idade muito nova, às vezes você não tem noção da importância daquilo ainda, entendeu? Exatamente. Hoje eu tenho um pouco mais de consciência disso. Direito é um negócio assim, digamos, vamos colocar meio pesado, né? Porque trata de coisas assim, diversas coisas, Sim, né? De um extremo ao outro. De você ter essa maturidade, entender aquilo no seu futuro, aquilo como uma coisa que você tem que fazer muito bem feito para te gerar louros no futuro, entendeu? Sim. Então, assim, mas eu fiz, graças a Deus, na faculdade boa, foi tranquilo também, me formei sem dificuldade. Mas você chegou a exercer, não? Não, assim, quando eu formei, eu tinha na minha mente até prestar concurso. Eu queria estudar para fazer concurso de cartório, por Iratabelião. Aí eu conversei com meu pai na época, assim, falei, pai, eu acho que eu vou estudar. Ele falou, não, eu vou te apoiar, pode focar nos estudos, que a gente segura aqui a mão. Aí logo depois, assim, mas eu dei uma sorte, azar, que eu formei em 2019. E no começo de 2020 veio a pandemia. Eu ainda não perdi nada, mas aí eu voltei para cá. Aí eu tava em casa assim também, e eu comecei a estudar, mas aí eu tava vendo a rotina do meu pai ali, todo mundo junto ali também, eu tava meio dando uma desanimada. Aí eu cheguei para ele depois assim, e falei que eu ia começar a trabalhar e tal, aí eu mudei um pouco. Mudou um pouco. E essa mudança, depois dessa mudança aí, o tempo passou e veio, assim, uma grande virada. Uma grande virada. Porque você, Neto, eu vou falar agora com o meu coração, você é gente da gente. Você nasceu com um propósito. Obrigado. Né? Eu vou falar aqui, porque eu falei isso antes, né? Antes da gente entrar ao vivo. Eu vou repetir. Se colocasse você em qualquer lugar para lidar com gente, você ia dar certo. Não é porque você é o Jair Neto, não é por causa do seu sobrenome, não é por causa da história do seu pai. É porque você tem o dom. Você chegou, foi a grande surpresa política. Foi a grande surpresa política de Itaperuna e que realmente surpreendeu. Sim. Né? Porque houve expectativa positiva, negativa. Claro. Né? Porque as pessoas são assim mesmo, né? Tem alguns que são mais puritanos, né, gente? Já no mal danado. Dá o benefício da dúvida. Teve um monte de gente que já te olhou, já quis, meu Deus, que gracinha! Todo mundo roubou minha fala. Mas quando você veio, foi uma virada para o mundo político. Mas eu quero saber para o Neto, como foi isso tudo? Então, assim, foi também um baque para mim, assim, foram várias experiências assim fortes, porque não foi nada muito programado. Não foi nada programado, na verdade. Eu entrei ali no grupo quando teve essa eleição, eu sempre participo indiretamente das eleições do meu pai. Eu também ia perguntar por isso. A gente pode voltar um pouquinho? Pode. Como foi essa sua participação nessa vida, nessa carreira, né?
Porque seu pai tem uma carreira, né, bem longa dentro da política, essa coisa toda. Você sempre participou? A gente participava muito como família em si, não de uma forma direta, assim, na não rua. Fala em família que eu lembro da sua mãe. A gente, assim, minha mãe sempre participou, a gente teve essa consciência, porque quando meu pai foi prefeito aqui, foi em 2005. Então a gente era muito pequeno, então sempre foi explicado pra gente da questão da vida pública, como isso interferiria na vida dele, então tem que se portar de uma maneira que não trouxesse mais problema para ele, porque às vezes um probleminha nosso poderia virar uma coisa muito maior, falando em questão de município, então a gente sempre evitou levar esse problema para a vida dele pública, uma coisa particular. Então a gente sempre teve esse acompanhamento assim da parte familiar mesmo, assim, de estar participando, vendo a rotina dele. Só que foi até a minha primeira aparição na política, foi nesse sentido, foi na eleição dele de 2022, que, como era uma eleição estadual, ele estava rodando o estado todo, ia ter uma reunião dele aqui, lá no aeroporto, até junto com o Josafá, que hoje trabalha com a gente lá. Ele fez uma reunião, cabo eleitoral lá do meu pai, ajudando ele. Foi no galpão, até no galpão onde foi a campanha dele mesmo lá, perto do Fogão a Lenha, mais ou menos. Aí meu pai não pôde ir. E ia ficar chato não colocar ninguém assim e tal. Aí foi até minha mãe que falou: Neto, vai lá, fala por ele e tal. Aí eu tava nervoso. Do nada, você lá na sua... esperando seu pai. Uhum. Aí, cara, tinha muita gente, assim, muita gente fala assim, não foi um comício igual tava acostumado, mas devia ter umas 300 pessoas, assim, era muita gente. Aí a sua reação? Calma. Não, aí eu falei assim, caraca, ferrou. Aí o Nel tava lá também, o Nel tava. Confessa, você tremeu? O que não, você sentiu? Tava assim, eu acho que, graças a Deus, eu não tava tremendo assim de uma forma física. Cara, porque muito... não é normal você ser pego de surpresa. Quando você é avisado, tudo bem, mas quando você é pego de surpresa, assim, o negócio foi uma questão da manhã pra me avisar e o negócio era de noite. A reunião, né? Aí eu falei assim, cara, vou ver mais ou menos o que eu vou falar, até porque eu vou estar falando em nome de alguém. Mas assim, vou falar alguma coisa básica, rápida, né? Justificar a ausência dele, mas dizer que o grupo tá junto, tá. Aí foi. Mas aí, não correu. Não. Esse é meu garoto. Aí ali eu conheci a galera, porque foi a eleição dele, teve um envolvimento da política local de uma forma mais unida ali também, assim. Que o Murilo veio candidato a federal. Sim. Ali, ele tava... Eu sinto falta disso, eu acho. Ele estava candidato a estadual, então, assim, estavam ali muitas pessoas que faziam parte de uma maneira geral da política ali. E ali, assim, eu conhecia muitas pessoas ali por conviver, de estar participando da política do meu pai, então já convivia, mas ali eles puderam ver, né, de uma maneira embrionária. Ele falou assim, pô, o garoto gosta e tal, assim. Fala, aí, né? Aí muita gente ali... Deve ter ficado... Aí ali começou. Aí passou ele ganhou a eleição, graças a Deus. 2023 não teve eleição, então, assim, eu também fiquei recluso, no sentido, assim, não teve participação política, que a política era do dia a dia, então não participava. E 2024 aí veio de novo a surpresa que foi ali, mas voltando ali... Foi vindo, e todo mundo apertando, quem vai ser, tá aquele negócio para todo lado. Eu falo assim, cada um crê em uma coisa, assim, tem gente que acredita em propósito, tem gente que é cético, que não acredita em nada. Sim, mas a gente respeita. Eu falo assim, não no sentido de, é um escolhido, nada disso, assim, mas eu falo assim, era pra ser, parece que era, sabe? No momento certo, no lugar certo, porque várias coisas se desarticularam, eram muitas pessoas pra estarem naquele lugar e não aconteceu e acabou acontecendo comigo ali, entendeu? Assim, aí, você nesse momento deve ter assim, por que eu, Senhor, né? Não, sei lá, alguma coisa assim. E eu tava na participação assim mais presente? Não, ali eu já tava em 2024, na pré-campanha, eu tava acompanhando o grupo. Mas ainda na montagem de partido, eu tava lá, e eu tava como qualquer um lá, eu tava ajudava a montar a mesa, ajudava a fazer as coisas das reuniões. Você gosta disso, né? Eu gosto mesmo. Eu já tinha percebido. Aí, eu tava lá, aí o Nel, cara, ele é muito... Ele é top. Ele é um pai. Aí ele chegou pra mim e falou deixa eu aproveitar e te convidar aqui ao vivo, rápido. Aí ele foi e falou assim, não, Neto, começa a falar também, em nome do seu pai, pra dando um encorpado e tal. Aí toda vez eu falava e ele falava, assim, parecia que já era da campanha, ele não tinha visto.
Aí eu falava, ele falava. Em todas as reuniões, um pré-candidato a vereador fazia uma reunião para apresentar a gente, eu falava, ele falava, o pré-candidato falava. Aí a gente foi fazendo isso. E nada, E você sabia que você era bom, assim, de oratória? Não, assim, eu não sabia, não. Mas eu acho que, assim, até hoje eu não me acho assim, ele é bom. Eu acho que as pessoas, no começo, hoje eu acho que você vai evoluindo, mas eu acho que no começo é porque as pessoas se espantam mais também, entendeu? Foi um impacto, é diferente, né? é exatamente assim, quando você vê uma pessoa ali que não tem o estereótipo do político e que tá falando, aquilo lá, você, tipo assim, por mais que você não atinja uma excelência, fica um negócio que chama a atenção das pessoas. Fala assim, é diferente, é engraçado. Não, foram 2 fatos. O primeiro fato, e assim, quem te olha, te vê, alguns, né, te veem como menino. Eu, por exemplo, tenho um filho quase da sua idade, eu te vi como meu filho, já queria adotar, claro que a Cássia não permitiria, mas assim, eu observei algo, um elo muito bonito, familiar. Sim. Essa coisa de você falar, e eu já creio na parte do propósito, né? Eu respeito, todo mundo sabe, nunca fui preconceituosa com coisa alguma, mas eu acredito, eu creio em propósito. E essa coisa de você já vir acompanhando mais de perto e já ter essa fala. E eu percebi que isso não vem só de você. Foi muito bacana participar. Eu participei só no final, todo mundo sabe, né, gente? Vamos aqui falar. Eu não posso falar da campanha inteira. Sim. Mas eu percebi, assim, na hora ali do vamos ver, na hora da mão de obra, não é verdade? Aquela coisa de organizar as coisas. Olha, a sua mãe estava presente. Sim. A Alice estava presente, né? Que hoje é a nossa secretária de educação. Todo mundo presente na hora. E depois todo mundo lá no meio do povão, torcendo, os olhos brilhando, né? Eu fiquei, assim, observando isso e vocês não têm noção do quanto isso é raro e é bom. Né? Porque a gente vê que realmente existe um elo, que não é conversa fiada, que não é algo que é montado. Não, isso de fato acontece. Só quem observa, quem é observador, e todas as vezes eu ficava observando. Até o horário do comício começar, sua mãe estava ali na articulação, ajudando e tal. Daqui a pouco ela estava lá no meio do povo, né? Torcendo e aquela coisa toda. Eu achei isso lindo demais e quero dar, assim, deixar um abraço, né, para a Cássia, para o seu pai, por terem feito de você e do seu irmão, apesar do pouco contato. Mas, assim, a primeira vez que eu vi ele, também fiz igual o Cio Panda, já juntei o garoto, nem sei o que ele pensou, mas dei um abraço. Mas são muito, assim, humanos, né, abertos. E você lida com isso, deu a impressão que você já lidava com isso antes. Eu falei que se colocasse você para ser pastor, para ser padre, qualquer coisa, com gente daria certo. Porque a política, assim, eu acredito hoje lá dentro você percebe muito isso. Ela meio que é a junção tanto da parte técnica quanto da parte humana, assim. Sim, mas precisa desses dois lados. Mas as pessoas, assim, eu não posso te falar da política de 20 anos atrás. Mas as pessoas são sensíveis, assim, principalmente eu vejo isso muito como uma característica das pessoas do interior, assim, elas gostam dessa presença, desse diálogo. Muita coisa, meu filho. Então, assim... Você toma café? Tomo. Graças a Deus, porque toda casa oferece café. Porque, assim, isso é uma coisa que você tem que ter. Eu acho que, assim, o político aqui, claro, eu acho que nada substitui a técnica. Claro. Mas a parte humana, ela é mais importante hoje, assim... Faz mais efeito. Faz. Não, com certeza, muito mais. Assim, a gente é carente, é saudosista. Eu vejo muito esse lado, assim. E é uma coisa boa, porque você remete às coisas boas que já funcionaram. Então, eu acredito que para uma pessoa ela ter excelência aqui, assim, e conseguir romper barreira, ela tem que ser um pouco assim, entendeu? Eu tenho isso na cabeça. E veja, assim, porque é o que você falou, você vai dando atenção. Às vezes você não tá nem muito bem ali na hora. Sim, porque todo mundo tem o seu dia que não tá legal, né, gente? As pessoas não entendem, tá? Povo, eu tô te falando porque eu já lidei com o público, com o povão,
mesmo, né, gente? Não como política, depois com política também, que eu descobri que eu sou politiqueira, gosto de gente, vou fazer o quê, gente? Verdade, não Na tem como verdade, fugir, não. sair da igreja para política, olha, dois extremos totalmente diferentes, mas sempre para o bem. Porque eu procuro ver isso. E eu acho que a gente tinha que trazer mais isso. Sim. Porque o nosso povo, depois dessa pandemia, saiu muito carente dessa coisa. Não, né? E essa questão do tato, ela é importante. E aí entra a parte que eu acho que graças a Deus eu tô tendo um grande professor, que é o Nel. Assim, verdade, que dupla vocês dois, cara. Mas eu falo assim, de coração pra você, hoje eu tô falando dentro de Itaperuna, na região, assim, onde a gente vai, até na capital, você vê alguém com a personalidade dele, com a atenção dele, com zelo, com carinho, com a humanidade, a sensibilidade dele, assim, de ser uma coisa muito genuína mesmo, assim. Sim, porque vem do coração. Assim, você manter isso numa rotina de estresse, onde tudo é levado ao limite, cara, é dom, é o que você falou. O cara tá ali, tá vivendo ali na tensão diária. Né? Na máxima da pressão, né? Na pressão cotidiana, das coisas funcionarem, das coisas melhorarem, e você continuar ali sorrindo. O cara vem te dar um abraço e apaga o incêndio. Exatamente. Ele que te afaga ali no momento. Eu acho isso, assim, muito bacana. de uma humanidade, uma sensibilidade muito grande, assim. Então, diariamente eu aprendo isso com ele, ele me cobra isso também, assim, no sentido da percepção, porque ele fala assim, Neto, para você pode ser que você esteja num dia ruim, e faz parte, como ser humano, todo mundo vai ter um dia ruim. Sim. Mas às vezes não é culpa de ninguém, entendeu? Então você tem que ter isso muito bem na sua cabeça, ali, saber separar muito bem as coisas, porque são relações com a sua família que vão ser afetadas com tudo. Você aceitou um desafio. Exato. Ninguém entrou ali obrigado. É isso que eu falo, porque a gente vem, eu de uma certa forma, né, eu coloco como crítica. Por quê? Uma crítica construtiva. Por quê? Porque foi se construída uma política aqui na nossa cidade, principalmente, de não ter o acesso. E eu falei que esse acesso, às vezes, você não consegue nem solucionar o problema. Não dá. Assim, eu falo, humanamente é impossível. Assim, você vai equacionando ele. Exatamente, mas você sentou, deu meio minuto de atenção para aquela pessoa, você não solucionou o problema, mas a pessoa sai dali grata a você. E eu falo assim, às vezes o acesso, é isso que o Nel procura fazer, que ele está fazendo nesses primeiros 6 meses também, assim, é de você estar dando explicação. Às vezes não é nem uma coisa unitária, que eu vou chegar só para Priscila e vou explicar a situação, mas está passando para a população um entendimento geral do funcionamento da cidade, do pensamento, do lado bom e do lado ruim, do reconhecimento do que está dando certo e do que precisa melhorar. Isso é importante, porque a pessoa fica atenta, fala assim, pô, o prefeito, ele tá vendo que isso aqui não tá legal, mas ele tá atento, ele tá olhando, ele não tá desleixado, deixando de lado. Então, assim, quando as pessoas têm essa percepção, eu acho que o nosso trabalho ali no executivo fica muito mais fácil. Sim, e a questão que eu estava falando com você é justamente isso. Porque para você ter um acesso a um político, eu estou falando de alguns anos atrás, cara, era uma burocracia, tinha que falar com o A, com o B, com o alfabeto inteiro para poder chegar no cara, e às vezes nem pessoalmente, chegava por intermédio de alguém. E hoje poder, tipo assim, sentar com você, conversar, apertar a sua mão, vocês saírem na rua, né, ter esse contato, tanto você quanto o Nel, essa coisa, essa química de vocês dois também, essa coisa do gostar de gente, do lidar, esse respeito que você tem por ele e ele por você, isso é nítido. Porque para mim, assim, foi uma situação, eu talvez tenha tido o melhor presente que eu poderia ganhar, no sentido de que a posição que eu tô hoje, o Nel já teve nela. Então ele sabe os amores, as dores de estar ali no cargo. Então, o Nel, bacana, né? Ele assim, ele respeita muito, eu costumo falar até feio, até demais a minha posição, assim. Tem coisa que eu falo, não precisa me levar. Ele, não, faço questão. Não, mas a mesma questão que ele faz de você, você também faz dele. Não você faz. Sempre arremessa pra ele e ele te abraça. Porque, assim, eu sei, entendeu? Eu tô começando. Isso é lindo de ver. E eu falo assim, eu sei meu lugar, eu tô começando, eu sei que é uma crescente, assim, com o tempo a gente vai amadurecendo, vai aprendendo a fazer as coisas. A posição é dele. Assim, eu tô aqui para ajudar. Assim, como eu era um operário lá no começo, antes de ser o candidato junto com ele, hoje eu continuo sendo a mesma coisa. Suporte. Exato. Assim, porque eu falo, eu não sofro 1/1000 da pressão que ele sofre, assim, da responsabilidade que ele tem. A gente sabe, o vice, ele tá ali, foi eleito junto na chapa,
mas a figura central é o prefeito. É o prefeito. E é a minha obrigação também reconhecer isso. E entendeu? A gente quer mandar um abraço para ele aqui. Realmente, ele é uma figura diferenciada também. Não, demais. É povo mesmo, né, gente? E, assim, não tem dúvidas de que foi algo que, cara, parecia que ia dar tudo errado. E deu muito certo. Que conjugação, não digo só de vocês, de todo o fato em si, que a gente vai dar uma puladinha. Porque, e quando chegou, vamos voltar na surpresa da notícia, quando você estava ali no meio daquele alvoroço Foi, ali eles me chamaram, ia ser outro candidato, aí acabou que não deu certo. Aí quando eles me chamaram lá, me chamaram na sala e falaram assim, ó, vai ser você, tá? Eu falei, não, tá bom. Aí eu fiquei assim, caramba, agora ferrou. Uma vida, tô tão orgulhosa. Aí eu falei, agora não tem pra onde correr não, vamos embora. Eu falei assim, pô, vocês decidem, eu sou o último a saber e tal. E o Nel já vinha conversando com o grupo e tal, e eu tava ali no meio deles, assim, não era uma novidade o meu nome no sentido, assim, de quem é essa pessoa. Eu tava ali na conjuntura. E ali somado, com certeza ali, eu não sou imbecil de saber que não é o peso político do nome do meu pai também. Então, claro que tem uma influência. Então ali, assim, eles viram que... Porque foi a última cartada, também não tinha mais para onde correr, não. Mas eu vou te falar o que eu falo isso em outros episódios e vou aproveitar e vou falar nesse seu episódio também. O que falta? O povo é muito bom de cobrança, mas às vezes falta um pouco de acompanhamento no ponto positivo. Igual eu falo assim, gente, reunião da Câmara, né? Tá lá o Legislativo, as reuniões, quer saber mais sobre a política de Itaperuna, quer saber o que cada vereador está fazendo, está executando, cada projeto de lei que está sendo levado, vai lá, participa da reunião. Se você quer saber o que está acontecendo com o nosso prefeito, com o nosso vice-prefeito, qual o trabalho que está sendo realizado pelas secretarias, participa mais de perto, a porta da prefeitura está aberta. Todos estão abertos. Hoje a gente tem um acesso através da rede social, assim, é um negócio fora do comum e hoje existe essa acessibilidade. Aquele gelo foi quebrado, né? Eu acho que até quem não atendia passou a atender, porque deve ter ficado com vergonha depois que veio você mais o Nel, assim, abraçando todo mundo, Itaperuna. E o que você falou é muito verdade, assim, eu acredito muito na força popular mesmo, assim. Com certeza. Isso é a coisa mais pura e nobre que a gente tem aqui. E o que você falou é muito verdade, assim, acontece aqui mensalmente, eu vou dar um exemplo do que está acontecendo. Por exemplo, tem o Conselho de Segurança Pública do município. Sim. Eles mandam, assim, dependendo do governo, tem o presidente, é um conselho popular municipal, não tem... muita burocracia. Não é nada do governo, não. Ah, tá. O governo vai como convidado, entendeu? Sim. O prefeito... os secretários vão como convidados. É muito compromisso, né? E mensalmente tem esse conselho. Eu fui em 2 até agora, no primeiro eu não consegui. Tiveram mais, assim, mas da estruturação maior para cá. Teve um em Aré que a comunidade participou em peso, e ele é legal porque você abre espaço para eles estarem falando. Você tá ali... Que bacana! Eles vão falar e você vai explicar o porquê de sim ou o porquê de não, e atender as demandas que eles pedirem forem plausíveis. E não tá ali só o prefeito. Tá a Polícia Militar, tá a Polícia Civil, tá a associação, tá o bombeiro, enfim, tá ali a comunidade de uma maneira geral. Esse enfoque, o que eu tô comunicando aqui é da segurança pública. E essa primeira reunião foi muito bacana, assim, eles levam os dados da área, por exemplo, Aré, quantos furtos teve, quantas mortes, quantos roubos, latrocínios, enfim, tudo é colocado ali em pauta e as pessoas abrem para você falar de uma maneira mais local. Teve essa, assim, que foi um sucesso, deu muita gente e tal. E depois teve uma muito bacana que foi no Guaritá, que em termos de segurança ali, dos últimos meses, até do ano passado, numa maior frequência, foi um bairro que teve uma violência mais... Sim, mais máxima, né? Sim, tiveram casos de assassinato, enfim, assim, passou por alguns momentos. Foi na Igreja Batista, se eu não me engano, ali. Na Júlio César ali. Não, foi no Guaritá mesmo ali. Esqueci o nome da rua. É uma rua grande. Aí ele foi o comandante do 29º Batalhão, Coronel Fabiano. Foi o delegado, Carlos Augusto, o delegado aqui da Polícia Civil. Top! Aí tava o secretário de Segurança Pública, o André Brasil,
tava a gente do executivo e tinha mais umas pessoas lá, o presidente, e da comunidade devia ter umas 3 pessoas, entendeu? É isso Aí você fala assim, as pessoas não são engajadas? Claro que elas querem ser. Querem O ser. problema é o que você está falando. É como que a gente vai levar isso para elas. Isso aí. Entendeu? Esse é o meu questionamento. Porque Como todo chegar? mundo tem uma dúvida sobre segurança pública, não é possível. Junto com a educação e com a saúde, creio eu que sejam as áreas assim que as pessoas Sim. mais têm interesse. E às vezes você vê algumas coisas pequenas, por exemplo, igual essa coisa do direito. As pessoas, eles têm tantos direitos que fazem parte, né, da vida deles, é direito deles, que quando você faz alguma coisa que é direito, ele já vem te agradecendo como se você estivesse fazendo um favor. Isso é horrível. Por falta de informação, você se sente constrangido. Eu não sei se você é não, assim. eu me sinto. Eu tenho um outro exemplo. Fico todo sem graça. Teve uma pessoa esses dias, ela me mandou mensagem no privado falando assim, eu tô com uma dor de dente muito grande, não sei o que, eu precisava, não sei se era tirar um siso, era alguma coisa assim, que tava afetando muito ela. Sim. Aí a gente pegou o telefone, tem o dentão lá, ligou pra quem tá comandando lá, falou assim, fulano me passou o caso, você pode até... Ele falou assim, não, Neto, a gente marca amanhã mesmo, vai, opera e tira. A pessoa agradeceu aquilo como se eu tivesse feito aquilo de uma forma particular. E é o que você falou, causa um constrangimento. Porque as pessoas parecem que perdem a noção de que aquilo é um dever nosso, sabe? Você não pode ficar com o dente doendo e a gente não fazer nada, entendeu? Exatamente. Mas, assim, infelizmente, é um socorro, as coisas, a política ela perdeu um pouco nesse lado. Perdeu uma identidade, se tornou isso. Ficou muito pessoal. Ficou muito pessoal, cada um puxando para si. Você me perdoa a colocação, olhando para o próprio umbigo. Verdade. E o povo meio que lascado no meio disso tudo. Agora o povo está recebendo reconhecimento do que é povo. Eu vou citar até uma história bíblica aqui, tipo o pessoal que foi levado, né, para o cativeiro lá do Egito, na época de José, aquela coisa toda. Quando, na época de Moisés, quando eles receberam a liberdade, né, que o faraó falou assim, tá liberado. Eles estavam liberados, mas não sabiam lidar com a liberdade. O povo, nosso povo estava mais ou menos assim. Mas eu acho que já teve um avanço. Porque assim, eu vejo isso como uma coisa para a população se atentar e os políticos também. Coisas que funcionam, coisas que política pública comprovada, que você testou, que dá certo, não pode ser o governo A ou B que pode acabar com ela. Você só tem o direito de melhorar ela, entendeu? E quando a população entender isso, assim, de que aquilo funcionava e veio um outro político e tirou, e você foi lá e brigou com ele para que aquilo voltasse, aí aquilo lá deixa de ser um domínio só do político, vira uma coisa da sociedade, de uma maneira geral. E é isso que tem que ser, entendeu? Não é o Neto fazendo um favor para Priscila porque ela precisa. Aquilo lá é um serviço oferecido pelo poder público que funciona. Independente se você tiver meu número, se você conheceu o vereador, se você conheceu o secretário. Se fosse o Neto, João, Batista. Podia ser quem fosse, entendeu? Que faça direito com excelência. Exato. Porque isso é política de verdade. Exato. E a gente não tinha muita noção. Então, assim, eu não sei ainda de que forma, Neto, isso pode ser propagado. Antigamente se distribuía papelzinho. Hoje em dia todo mundo tem celular. Sim, internet mas assim, eu tenho que aqui deixar os parabéns, né, a toda a mídia que tem sido feita ao redor disso. Mas eu acho que tem que ser propagado mesmo as coisas boas que tem sido feito, porque já tem bastante gente para poder bater, perseguir essa coisa toda. A gente sabe que tem, mas vocês vêm realmente dando uma roupagem nova, uma cara nova. Sim. Vamos colocar assim, maquiagem fica uma coisa meio falsa, né? Exato. Mas realmente mudando, né? Toda essa estética política que existia, porque hoje a gente vê o funcionamento e essa parceria. Vou fazer uma observação aqui, eu não sei se você concorda. Essa é uma parceria entre esse legislativo e executivo. Porque se não andarem de mãos dadas, a gente vai viver numa eterna guerra e nada vai ser resolvido. Tá bacana, eu tô achando que tá fluindo. Quem tá de fora, a gente não sabe dos bastidores e eu quero evitar, né? Tipo, opa, não. Brincadeira. Mas quem tá de fora tá vendo que tá fluindo essa coisa, né?
do legislativo fazer esse pedido e criar projeto de lei, vai lá, faz um pedido para o secretário entra executando e junto com a força de vocês, com a liberação que vocês dão. Gente, está um trabalho muito bonito de se ver. Você esperava por isso? Assim, eu achava que ia ter um pouco mais de dificuldade, assim, no começo. Mas o Nel, ele é muito habilidoso por já ter sido vereador também ali. E eu falo assim, agradecendo também a cada um deles, assim, é importante, eles entenderam o motivo dessa união, assim, no sentido de que era necessário caminhar todo mundo junto para que avançasse. Porque a gente foi sincero com eles, pegou uma terra um pouco arrasada, no sentido, assim, de investimento, não seria uma coisa assim que a gente chegaria podendo investir e fazer obras e melhorias. E assim. Na lona mesmo, eu posso falar, tá, gente? Tava tudo acabado, no chão. E assim, teve no começo também, foi aprovado o estado de calamidade pública na saúde, que com isso entrou um dinheiro do governo do estado, que ajudou muito. Assim, hoje a gente fala, os avanços estão acontecendo, principalmente na área da saúde, graças muito a esse dinheiro que foi disponibilizado para que houvesse um investimento eficaz. E creio eu que ele está sendo muito bem destinado. Então, assim, você consegue ver a política de um remédio sendo entregue, de um remédio sendo aplicado de maneira correta, de um profissional da saúde tendo uma qualidade de atendimento um pouco maior, de uma parte estrutural de uma UBS, enfim, também funcionando. Então, isso tudo, assim, a gente sabe que os desafios são enormes, mas isso dá um conforto e dá um sentimento para a população de que as coisas estão avançando. Dá para respirar, exato, né? Exato. Cara, e a escolha é muito interessante, gente, porque a escolha da pessoa... Vou dar 2 exemplos aqui só, né? Não que os outros não sejam, mas esses 2 me chamaram muita atenção. Primeiro, que eu acho que é a primeira vez, eu não sei se isso confirma, né? Quem é mais político aqui, né? O nosso amigo, já sei, vai saber falar melhor, você também. O que acontece? O secretário de esporte. O cara foi colocado no lugar certo. Sim. O cara entende do que ele está realizando, do que ele está executando. E isso facilita demais. E eu quero dar os parabéns à saúde. Porque o Sávio esteve aqui com a gente, ele e Elane. Gente, que pessoa, ele é um cara... que incrível. Eu recebi, você vê, e eu tô assim, né? Tipo assim, eu me sinto um grãozinho de areia na praia, né? Diante disso tudo. Mas eu recebi áudio no meu privado de que ele estava respondendo a população pelo Instagram. Onde você já se viu? Ele tem essa preocupação. Um secretário responder a população pelo Instagram. Aí vai o pessoal, assim, bastante... Porque a gente tem um número, assim, de cristãos muito grande em Itaperuna. Aí vai o pessoal emocionado, sabe? Isso é a oração que a gente estava pedindo a Deus. Você vê, olha só o ponto que a gente chegou, né? De caos. Sim. Porque o povo estava, assim, clamando mesmo por socorro. Porque realmente houve-se realmente uma complicação muito grande. Mas, assim, essa escolha também foi fenômeno. Foi, sabe, assim, eu já conhecia ele de mais um tempo, assim, mas nunca tinha visto o trabalho dele muito de perto, sabe? Já foi secretário em outras cidades também, tem uma bagagem bem legal. Sim. E foi o que você falou, sabe? Ele passa muita tranquilidade, eu acho que isso é muito importante, assim, ele tem uma leveza no tratamento, assim, uma elegância que é muito importante. Eu acho que para um cargo desse tamanho também você ter, assim, que você manter uma retidão, uma postura, uma educação para lidar com uma causa tão sensível. Então ele faz isso, assim, de uma forma muito exemplar, assim, eu vejo, assim, eu aprendo muito com ele, assim, também, quanto que ele não leva o problema, não transforma ele numa magnitude que ele possa ter, ele tenta acalmar, resolver ali, assim. E eu acho que isso tudo é o perfil, né, do que o Nel prega, do que o Nel pede. É um reflexo, ali. né? Exato, porque eu acho que é isso, assim, é a humanização do trabalho do prefeito que vai refletir em todo o secretariado, assim, porque é uma parabéns a todos, viu, gente? Eu estou citando porque eu estive aqui frente a frente com ele e, assim, a gente pôde sentir essa coisa, porque tem essa coisa do sentir, né? A gente sente realmente que o cara, ele contou algumas experiências anteriores dele aí, e realmente tem sido um socorro, um avanço
fenomenal Sim. a nossa saúde e as outras secretarias também. Não, vem assim, avançando. eu acho que devagarzinho a gente vai conseguir demonstrar. A saúde, ela foi o principal enfoque nesse começo, porque deveria ser, claro, você está falando ali de vida das pessoas, de um Sim, atendimento, então não poderia ser diferente de não dar um enfoque maior. sim. E tudo nela fica mais sensível, tem uma grandeza um pouco maior. Mas é o que você falou, assim, há avanços em outras áreas, a gente precisa também entender que a situação financeira não está muito legal, então, assim, coisas que a gente gostaria de estar fazendo, muitas Isso vezes aí. acontecem, a gente está se desdobrando para que aconteça de uma forma que não onere o município, mas aí Sim. a importância de um secretário técnico, que ele consegue se desdobrar para Fazer fazer essa aquilo acontecer. distribuição sem deixar. Exato. Então, assim, graças a Deus, o time está bem unido, assim, a gente tem reuniões constantes, as pessoas se apoiam no grupo lá, cada um mandando as suas demandas, mostrando as suas grandes e pequenas vitórias diárias ali também. O Nel sempre cobrando um bom convívio, uma educação com a população, assim. Muito presente também em todas as secretarias, né? Não, Ele está ele sempre. tá regendo ali com uma maestria mesmo. Né? Então, assim, dá tranquilidade, porque a gente fala assim, o trabalho do prefeito, eu vejo muito o vice, até onde o prefeito não tá, às vezes ele vai, tá com um buraquinho ali, ajuda no negócio, mas ele não tem como botar a mão na massa dele, pegar e realizar as coisas. E para isso que existe secretariado, que são as funções técnicas, as funções de confiança ali, que vão estar realizando esse serviço segmentado. Então, é muito importante ter essa união, assim, ter esse carinho com todos, esse entendimento de unidade, de um governo coeso. Então, assim. Mas você sabe que isso vem de cima para baixo. Essa união que tem entre você e o Nel, eu digo união e respeito, Sim, porque você respeita uma hierarquia. sim, é Você importante. sabe o que é isso. A gente percebe. Então, assim, a partir do momento que você sabe respeitar ele como prefeito, né, que ele está acima de você dentro desse cargo, o restante, vocês se tornam um espelho para quem está, assim, convivendo no dia a dia, trabalhando, né, para a população. E eu, no papel de população, agradeço, porque realmente as pessoas estão, assim, claro que não vai agradar todo mundo, mas a gente sabe que realmente o povo está grato por tudo que tem sido feito e eu Sim. sei que os avanços vão ser muito, muito maiores. Mas, e você, Neto? Assim, eu tenho uma pergunta Claro. para colocar a pimenta, né? Como diz o Bruno, a pimenta no molho. Você já tinha essa pretensão política ou foi incentivo? Pelo que eu entendi da história, foi susto. Foi, assim, eu não vou falar assim, que eu não gostava, que era um negócio, claro que não teve. Não tem Foi como, né? Não zero tinha nem como. obrigado, não é nesse sentido. Eu gostava Mas ali, também não era uma tinha coisa. como odiar, era só, Não, fazia parte da e sua vida. era da minha vida, assim, foi uma coisa muito natural. Isso que até hoje, quando eu vejo, você fala assim, pô, sabe, foi uma coisa que é claro, você tem que estar participando, estar no meio para que as coisas aconteçam, como tudo na vida. Não é só chegar lá na sorte e tal, assim, eu acho que não existe propósito sem você fazer sua parte também. Sua parte. Assim, o propósito ele só se realiza quando você está contribuindo para que aquilo aconteça também. Sim. Então eu estava ali no meio, sabe? No começo de uma forma familiar, de uma forma ajudando um pouco, e depois pedindo um espaço para eu estar ajudando a galera de uma forma um pouco maior também, assim. Mas foi isso, assim, não foi uma coisa de, porque daqui na próxima eleição eu vou vir candidato, porque eu quero disputar uma eleição, que é meu sonho, não foi nada disso. Gente, porque você sabe o que acontece? Porque quando a coisa é mecânica, eu acho que as pessoas não têm noção disso. E quando a coisa é mecânica, é percebido. Sim. Não tem ninguém bobo mais não, meu filho. Uhum. Não tem ninguém bobo mais. Quando a coisa é mecânica, é ensaiada, aquela coisa toda, técnica, papapá, nego percebe na hora. Exato. O cara foi ensaiado para poder falar isso, você entendeu? Agora, quando sai dessa forma natural, alcança os corações. Sim, porque... Quando a fala é técnica, que a pessoa é treinada para aquilo, fica chato. Você fica enjoado, você quer ir embora, você não quer escutar mais. Você já não consegue filtrar mais nada. Uhum. Mas quando a coisa vem do coração,
aí alcança. Uhum. Há uma conexão, realmente há um alcance do coração. Mas assim, você tem lidado com isso, tipo, jogar bola. Então tô na média. Não, mas assim, eu sempre tive, principalmente a cabeça. Eu falo assim, 90% do seu trabalho é a cabeça, assim, não no sentido de, não tô falando tomar decisões racionais, também, mas aí você pode colocar o coração também ali numa parcela maior. Mas Sim, coloca na balança. mas eu tô falando assim, a cabeça no sentido de você tá bem consigo mesmo, entendeu? Como tudo Exato. na vida, eu acho que como o emprego de todo mundo. Assim, a função que hoje eu ocupo, ela é passageira, a gente sabe, é um cargo eletivo. E que Você. você tá ali, assim, eu acho que quando você tá com a cabeça boa, você tá pensando coisa produtiva, tá querendo fazer o bem, ajudar as pessoas, aquilo ali vai voltar para você de uma maneira que vai te Flui. dar mais fôlego para você estar caminhando, pra você estar realizando seus projetos, para você estar lidando com o percalço de uma forma mais natural também. Sim. Então, assim, eu me baseio muito nisso. Meu pai, assim, é um dos grandes ensinamentos. Eu não converso tanto de política macro com ele, assim, se ele. O grande conselho que ele me deu até hoje foi assim, cara, tenha cabeça boa. Sim. Fique sempre em paz. Quando for para chorar, você chora. Quando for para desabafar, você desabafa. Seja humano. É, É isso aí, gente. Eu vou aqui defender os políticos, não somente o Neto, porque pelo fato de você ser a grande surpresa aham. e todo mundo achar que você só está começando, e você já, né, tinha uns 100 anos, mais ou menos. O que acontece? Essa coisa é muita pressão, é massacrante. E tem dia, o Nel é gente, o Neto é gente, o Jair Bittencourt é gente, todo mundo que é gente, tem dia que a gente não amanhece muito legal, não está num Verdade. dia muito bom, e as pessoas não querem aceitar É. isso, né? Então, assim, às vezes você acaba forçando, eu tô te falando por quê? Porque eu vim de um meio que eu lidava com muitas pessoas e Sim. não chegava nem na ponta da política. Mas eu liderava muitas pessoas e eu abria mão de mim o tempo todo para Uhum. poder atender as pessoas. E eu entrei num estado de depressão. Aham. Eu fui a 130 quilos e as pessoas, quando a depressão chegou na minha vida, que eu Uhum. tive que enfrentar essa guerra toda, quem estava lá comigo não quis aceitar. Porque Sim. as pessoas não querem aceitar um não. É tipo Aham. criança mimado. É o Sim. que todo mundo acha que você teve, você não teve. Você Aham. sabe. Todo mundo acha que você foi criado na bolinha de cristal igual um bibelô e você tem consciência da realidade. Mas tem dia que a gente não está bem. Tem dia que eles não vão conseguir atender a demanda que chega até eles. E eu acho que a população tem que ter consciência disso, tem que saber esperar, porque a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão assim, nessa euforia, chegou aqui, toma aí, né? Resolve. Tudo tá. Então você pega esse pepino e aí resolve. E se não resolver, blá, 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 sabe? Arruma aquela confusão. Calma, gente, calma. A gente está aí, não fez nenhum ano de governo Não. ainda, e a cidade está com outra cara, tá outra coisa. Então, assim, vamos lá, eu tô acreditando muito desde o início, Obrigado. sabe? A energia foi muito boa. Vou colocar dessa forma, energia, porque eu acho que todo mundo vai entender. Se eu Sim. for colocar da forma do que eu creio, o pessoal pode achar que eu estou levando para o lado cristão, essa coisa toda. Uhum. Mas foi uma energia muito É. boa. Quando eu cheguei, apesar de tomar pedrada de um lado, cara, eu não senti pedrada nenhuma, né? Você Uhum. sabe que eu estou nem aí, porque meu vídeo foi uma gracinha mesmo, teve muita visualização, mas eu gostei porque a receptividade foi excelente e, tipo assim, a energia daquela galera parece que pegava na gente, a gente arrepiava o Sim, tempo era muito todo, bom. um negócio muito bom, e a gente vê que o que foi colocado, o que foi, assim, eu não sei se teve um projeto, porque teve essa coisa toda da transição, que a Uhum. gente sabe que houve, né, algumas dificuldades também nessa transição, mas tá fluindo. Eu acredito assim também na boa fé, na força de vontade, assim, no discurso coerente. Isso tudo faz com que as pessoas entendam e que você caminhe no sentido de que as coisas vão funcionar, entendeu?
E é o que você falou, quando todo mundo ali está na mesma positividade, com um pensamento parecido, percalços existem, mas você supera, porque tá todo mundo ali na mesma energia, que é o que você falou, Sim, entendeu? sim, sim. Neto, e todo mundo assim quer muito saber se você tem essa pretensão de dar continuidade a essa carreira política. Agora eu acho que não tem jeito de parar mais não, né? Assim, mas eu Cara, falo, assim como eu estão comecei só também, começando, né? não é o meu pensamento agora, porque eu tô O falando, que eu tô vier, experimentando mas você não corre. Não, Você não. já contou 2 fatos aqui, entendeu? Que Aham. se tudo bem, não é, pode não ter nada agora, mas se vier, eu acho que É. você não corre mais porque é viciante. Não, a adrenalina é bem Tem, legal. tem uma galera que fala que é tipo cachaça. Eu nunca tomei cachaça, Sim. então eu não sei. Eu bebo muito café, Aham. mas diz que não tem nem comparação a cachaça com Também não café. sou fã, não. Então fica com esse negócio de cachaça aí, diz que é igual cachaça. Eu, por exemplo, me apaixonei Uhum. assim, mas pelo lado bom, todo mundo criou tipo um bicho papão da Sim. política, né? E eu acho que isso está sendo quebrado aos poucos, a gente está conseguindo aí, né, junto com toda a equipe, mais a população, está Sim. mais participativa, essa coisa toda. E eu queria que você falasse assim com as pessoas, porque as pessoas te acham diferenciado. Obrigado. Você veio quebrando um gelo, igual eu já te falei, desse atendimento. Você atende com o coração. Quando a gente vê uma foto sua no abraço, dá a impressão que você está abraçando a gente. Que beleza, que honra. É um negócio fora do normal. E eu quero que você deixe uma palavra para a população, dos trabalhos assim que foram feitos, Uhum. sabe? Do que está no seu coração. Eu sei que você tem uma gratidão muito grande pela sua família, pelo próprio Nel, o carinho que você tem por ele. É lindo. É Obrigado. lindo de se ver. E isso eu vou te falar que é espelho, porque tem sido no meu local de trabalho, foi um espelho para mim. Eu sou muito elétrica, Uhum. então eu acho que eu tenho que estar movimentando o tempo todo. Eu falei assim: não, calma aí, Priscila, você precisa de uma liderança e respeitar essa liderança. Eu disse isso para o seu pai também, e eu realmente aprendi com você. Quando eu Obrigado. vi, sabe, para mim foi um espelho. Pode parecer vergonhoso, mas confessei meu pecado, né, gente? Eu posso ser mãe dele e aprendi com você essa questão do respeito da hierarquia, sabe? E é um dom nato. E que Deus te abençoe e te Amém. guarde. E a gente quer uma palavra, sabe, da sua parte. O que você viu, o Uhum. que você está vivendo e o que você espera. Então, assim, quando você está começando assim da parte, a campanha, ela é algo, você passou por isso também, assim, ela é extremamente estressante, assim, Sim, ela é uma parte que ela é muito legal, ela é muito bonita e ao mesmo tempo ela é muito desgastante, assim. Então é. ali você está vendo uma realidade totalmente diferente do que é uma vida normal ali. Você está estressado, você está desgastado fisicamente, você está correndo atrás de um propósito, então às vezes você chega a embates que não necessariamente precisariam acontecer e desgastes que não deveriam acontecer. E quando você ultrapassa isso, que você tem o êxito e que muda a chave, você começa a ver o que realmente é a política, entendeu? O que o poder da política, o poder de transformação que ela tem, pode fazer com a vida das pessoas É e que é muito bom. lindo. Assim, o dia a dia da política, ele é estressante, ele é muito, muito chato, assim, no sentido de que você lida com várias coisas diferentes e que você tem que equacionar para que aquilo tudo funcione. Mas o final daquilo, quando você consegue entregar aquilo, é totalmente gratificante. Você É, fala que faria tudo novamente. é isso Assim, aí. eu acredito de No, verdade, assim, no final a gente fala, valeu a pena. vale, porque eu falo assim, são políticas públicas, cara, assim, você tá mudando a vida de muita gente, você tá dando dignidade para as pessoas, sabe? Às vezes a gente tem até pena de falar assim, pô, poderia estar fazendo mais, infelizmente não basta só a boa vontade, você tem que ter recurso, você tem que ter projeto, algumas coisas ficam mais amarradas, tem questão de legislação, enfim, são uma burocracia extensa e imensa. Extensa. Mas, assim, você vê que você está transformando a realidade de alguém, assim, eu acho que é isso que a gente não pode perder. Essa consciência de quem está lá dentro, independente do cargo que tiver,
que aquilo ali é muito grande, entendeu? Ali você está mexendo com o sonho, com a vida, com o futuro, enfim, com muita coisa, Da entendeu? criança ao idoso, né? Do início da vida até o fim Da dela. saúde, a educação, a assistência, a alimentação, a uma prática de esporte, a um futuro sustentável, enfim, sabe? É muita coisa, é tudo, sabe? Tudo. Envolve tudo, assim. Tudo. E você saber da importância disso, eu acho o primeiro passo, porque a gente se perde, isso faz parte do caminho, assim, sabe? Eu acho que a gente é ser humano, é impossível você manter uma linha reta e num momento tá melhor, no outro tá pior, como tudo na vida. Não errar em algum momento também, não a gente existe erra isso. pra caramba, a gente, assim, e toma decisão, mas a democracia é isso também, assim, é colocar... A população escolheu pessoas ali que elas vão se sentir representadas, entendeu? Que acham que a gestão dela, o estilo de pensamento dela, o que foi prometido, é o melhor para a cidade. Então, eu acho que essa essência da grandeza do que a gente faz é o que a gente não pode perder para que as coisas aconteçam assim. E em relação ao futuro, assim, eu vejo muito isso. Assim, o meu sonho não falando pessoal, nada disso, assim, para a política em si, principalmente Itaperuna, é que as belas coisas que acontecem... Itaperuna, cara. Não, mas eu falo assim... Declara esse amor, a gente tá doido para ouvir isso. Você ama que Itaperuna. as coisas que funcionem, elas funcionem por elas, não sejam politiqueiras, entendeu? Que elas funcionem, assim, as instituições funcionem, que as políticas públicas funcionem, que independente de quem entrar e quem sair, aquilo lá fique para a população de uma maneira geral e entra naquilo que a gente falou. E que não pareça que eu tô fazendo um favor a alguém, que Deus me livre, não, eu não tô, sabe? Eu quero que todo mundo entenda disso. Exatamente. Não é para você, ninguém é para agradecer disso. Político, não, porque chega ele é o trabalho, disso, né? Porque foi implantado, né? Foi implantado na mente das pessoas isso, e para desconstruir não está sendo fácil, não, né? Porque aí você tem que gastar um tempo. Às vezes eu sou chamada a atenção no meu local de trabalho. Por quê? Porque eu gosto de parar para poder ouvir. Uhum. E eu sento, escuto, tento entender. Outra hora eu viajo na viagem da pessoa. Mas, assim, sempre procurando entender, né? Entender e trazer o melhor e ver dentro das possibilidades, dentro do direito, o que pode ser feito. Gente, e o que vem para a vida é plantio e colheita. Exato. Não tem como fugir disso, não. Eu concordo com você, assim. É a máxima da vida, é a lei da vida mesmo, assim. Então, essa conscientização, assim, eu vejo isso como um mantra que a gente não pode perder, sabe? Sim. Todo mundo que tá num cargo público, exercendo Sim. uma função ali, é saber que você está lidando com algo muito grande, que é a vida das pessoas. Vida, né? Vida. Uhum. E o que você diria hoje para a cidade que você ajuda a administrar? Eu diria que a gente vive, assim, que a gente tem uma população, um povo extremamente carinhoso, extremamente do bem, assim. O itaperunense, ele é muito humano, eu vejo, assim, sabe? Parece que a gente ainda não perdeu aquilo, a essência. Não. Eu acho que a gente é muita essência, assim, sabe? Muita. A gente é saudosista das coisas boas, a gente gosta do que já funcionou. E a gente sonha em recuperar e evoluir muito mais. Eu vejo que o itaperunense, ele avança nesse sentido, assim, ele defende a casa dele, ele gosta das coisas, e eu acho que, como político, isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, que é defender a nossa gente, né, o nosso ninho. E, assim, graças a Deus, junto com o Nel lá, o pensamento que ele me passa, a gente está conseguindo, creio eu, entregar isso assim de uma forma que as pessoas estão entendendo a realidade e o que a gente pretende fazer, assim, o caminho escolhido, muito na parte dessa humanização mesmo do serviço. Eu teria o que você acabou de falar, eu iria encerrar o episódio, mas você gosta muito dessa coisa da assistência, né? Gosto. Porque toda vez que a gente estava em algum palanque, eu sei que a saúde e a educação foram, assim, alvos, né, maiores, porque a complicação também era maior, mas você sempre, e estamos juntos nessa, que eu também sou apaixonada nesse negócio, e eu observava e achei muito interessante, pelo fato da idade. Sim. E pela observação, porque lá pode ser um destravar dos dois lados. Né? Não, com certeza. Das outras secretarias, enfim, mas
a gente quer deixar e encerrando eu ficaria conversando com você um bom tempo. Eu também. Cara, o negócio é forte. Mas a gente tem que encerrar e a nossa palavra é de gratidão. Eu que agradeço. Obrigado por ser você. A gente quer agradecer a Deus, né, primeiramente, por ter trago assim, não é bajulação, gente. Eu quero que vocês entendam que eu sou muito coração. Eu falo mesmo, Deus trouxe você como um presente assim, para a nossa cidade. Eu aprendi com você, sabe? Eu também. E a gente está com muita expectativa. Eu sei que nem todas vão ser supridas. Eu tenho consciência disso, mas eu sei que juntos, né? Se todos estiverem realmente de mãos dadas nesse propósito, a gente só tende a crescer, a avançar e a melhorar. E a gente quer dizer, eu falo em nome de Itaperuna. Itaperuna aprendeu a te amar e agora você já mora te levando pro coração, meu filho. I love you. Não, eu que amo vocês. Gente, você quer falar alguma coisa para poder encerrar? Eu quero só agradecer o carinho, cordialidade e a educação que você sempre teve comigo. É um prazer imenso. É muito bacana também eu poder tá me apresentando, porque é o que você falou, as pessoas não me conheciam muito como pessoa, assim. Como né? pessoa, sua história. Isso, assim, faz parte também, acho que, da construção política também de uma pessoa. Então, vocês estarem me dando esse espaço para que eu pudesse falar um pouco de mim, das coisas que eu penso, é legal. Assim, é muito proveitoso, até sendo egoísta, um pouco para mim também, porque eu consigo alcançar muito mais gente do que no dia a dia. Eu não posso ter uma conversa, infelizmente, gostaria, mas de uma hora. A conversa é só política. Exato, né? Você não. Tem que ser, né? Porque é o trabalho que está sendo realizado, a gente entende. Mas, assim, tinha essas questões que ficam, assim, soltas, né? E dá a impressão que agora a gente está mais próximo de você, porque a gente conhece melhor. E é muito bom a gente conhecer antes de fazer uma análise, um pré-julgamento, né, das pessoas. Tem muita gente se senta na cadeira de juiz e acha que é dono da verdade. E depois quebra a cara e a gente fica até sem graça de pedir perdão. Mas você, em todo momento, eu sei que a aprovação pode até não ser 100%, mas eu, pelo menos, não ouço nada de ruim ao seu respeito. Obrigado. Quero aqui deixar o nosso abraço, né, do Estúdio 5, né, Bruno? Em nome do Bruno, né, do podcast Troca de Experiência. A gente está aqui, Neto, de mãos dadas com vocês. A gente está aqui, a gente não quer dar notícia ruim, não. Tá? A gente quer dar notícia boa. Se tiver notícia boa, pode trazer, que a gente vai fazer questão de propagar, porque a gente já vê tanto sofrimento aí e a gente está aqui para poder realmente alavancar e fazer de Itaperuna conhecido, porque tem tanto talento em Itaperuna. É talento musical, é talento artesanal, é tanto talento, gente, político. Então, assim, a gente só quer... Nós estamos juntos para poder fazer Itaperuna conhecida. Dentro do estado já tem um respeito, mas que seja uma referência. Com certeza. Né, que é diferente. Tá? Novamente agradecer você, ao Bruno, a todo carinho. Estou à disposição quando quiser que eu volte também, será um prazer. Novidades surgirão também, então é sempre bom a gente estar trazendo novidade para estar apresentando a população também. Peço também que, igual a gente falou mais cedo também, que acompanhe as páginas da prefeitura. Sim, entre aí, gente. Tem muita coisa ali, muita participação popular lá é colocada também para quem estiver querendo engajar mais, para quem tiver alguma pauta específica também querendo saber, é importante essa participação. E tem resposta, eu quero falar para vocês, você manda mensagem lá, tem resposta de tudo. Então, assim, eu agradeço, espero voltar em breve aí. Com certeza. Quem sabe, Nel e Neto aqui no podcast Troca de Experiência, a gente fica uma tarde toda conversando, o Nel gosta, tá? Quero ver você tirar ele. A gente vai ficando, e a gente vai ficando por aqui, né, com pesar, porque eu acho que a gente conversaria muito mais, mas eu acho que, a princípio, eu acho que ficou bem esclarecido quem é o Jair Neto, tá? A nossa palavra é de gratidão e é uma honra recebê-lo, porque você é uma autoridade e você pode ter certeza que você está cercado por muitas
petições, orações, você está guardado. Muito né? obrigado. Você, sua casa, sua família, Amém. né? E a nossa cidade também. Eu sei que já deu certo. Amém. E a gente acha isso tudo uma gracinha. Vamos ficando por aqui, né, gente?